Agora eu gostaria de falar do elemento subjetivo do tipo culposo. A culpa acontece quando o agente deixa de observar um dever objetivo de cuidado, ou seja, o agente deixa de cumprir com uma cautela que estava obrigado legalmente a cumprir. É claro que quando eu falo dever objetivo de cuidado, eu não estou falando de dever subjetivo de cuidado. Veja que o dever subjetivo ele é algo que é individual, assiste a cada um. Mas o dever geral de cautela, o dever objetivamente colocado de cuidado, são aqueles deveres impostos às pessoas através de norma jurídica. Por exemplo, o dever de se manter dentro do limite de velocidade quando na condução do veículo automotor. Exemplo, o dever de seguir todos os protocolos médicos aprovados pelo CFM antes de realizar algum procedimento. Por exemplo, o dever dos pais em relação ao cuidado para com os filhos. Essas são as modalidades de dever que nos interessam quando formos fazer análise da culpa. Ou seja, a culpa ela é sempre na observância de um dever objetivo de cuidado. Isso, ao menos, do ponto de vista de uma dogmática penal mais tradicional. O autor alemão Klaus Hoxie, ao propor a teoria da imputação objetiva, ele tenta substituir esse conceito de culpa, introduzindo o conceito de risco. Ou seja, a culpa aconteceria quando o agente causa um incremento no risco, gerando o que a gente chamaria de risco proibido. Né? Daí que o Klaus Hoxie está tentando, aí, a partir de uma visão funcionalista da culpa, propor um modelo em que o agente não respondesse diretamente por qualquer violação a um dever de cuidado objetivo. Exemplo, vamos supor que o agente se encontra dirigindo um ônibus a uma velocidade de 90 km por hora, 10 km por hora acima do limite de velocidade permitido para determinada rodovia. Vamos supor agora que o agente dá causa a um atropelamento e a vítima vem a óbito. Será que nós poderíamos imputar uma responsabilidade do agente por violar um dever de cuidado? Bom, se ele tinha um dever de andar a menos de, no máximo 80 km por hora e estava a 90, objetivamente ele descuidou do seu dever legal. E aí, efetivamente, a gente poderia ensejar, dentro de uma análise mais detalhada, se o agente agiu realmente com culpa ou não. Né? E aí, evidentemente, que para que o agente tenha agido com culpa, existem alguns outros elementos. Porém, com a proposta do professor Klaus Hoxie, o que se tem é o seguinte: haveria alguma diferença entre o atropelamento causado a 90 km por hora por um ônibus e causado a 80 km por hora? Ou o resultado seria o mesmo? Bom, efetivamente, para o Klaus Hoxie, se o incremento do risco não foi um fator decisivo para obter o resultado, nós não poderíamos considerar essa conduta culposa. Né? E efetivamente não poderíamos nem mesmo relacionar a conduta ao resultado, excluindo-se assim o nexo causal. O que a gente pode considerar dessa teoria do incremento do risco? O professor Klaus Hoxie propõe que a gente proceda da seguinte forma. Primeiro, examinar qual a conduta de todos esperada de acordo com os princípios do risco permitido. Segundo, compará-la com a do agente com o escopo de verificar se ele aumentou o risco ao bem jurídico. Será que ele aumentou o risco ao bem jurídico andando a 90 e não a 80? Esse é o tipo de ponderação que ele vai introduzir. Mas o que a gente tem hoje? Hoje, aqui no Brasil, o que a gente tem como teoria dogmática mais tradicional e fundamental é efetivamente a ideia de que a culpa é a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Quero retomar um outro ponto. O elemento subjetivo do tipo culposo, ele tem que estar taxativamente previsto na norma. A culpa nunca pode ser uma inferência do tipo doloso. Ou seja, se existe um tipo doloso para o aborto, então eu posso inferir que se o aborto é praticado com imprudência, negligência ou imperícia, então o aborto se praticou da forma culposa. Não. O dever objetivo tem que estar colocado primeiro na norma penal. É preciso que o tipo culposo esteja previsto em lei, pois, como nós já sabemos, ninguém poderá ser punido por crime
E aqui eu quero me referir particularmente ao artigo 18, parágrafo único do Código Penal, certo? Vou fazer a leitura para vocês. Parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Ou seja, se não há uma previsão de que o fato foi praticado de forma culposa, não há previsão de forma culposa para o fato, eu não posso inferir a modalidade culposa no tipo penal. É preciso que o tipo penal traga essa possibilidade para que eu possa cientificá-lo. Mas, professor, e se o fato se o fato teve causa em decorrência de uma imprudência, mas não há previsão de tipo culposo? Aí, o que é forçoso é que a gente considere esse fato atípico. Certo? Pessoal, como eu disse para vocês, a culpa, ela enseja uma série de variáveis. A culpa pode ainda ser uma culpa consciente ou uma culpa inconsciente. O que diferencia a culpa consciente da culpa inconsciente? Bom, inobservar o dever de cautela a todos imposto, um dever objetivo de cuidado que caracteriza a culpa, é preciso saber se a violação desse dever se deveu a um fato que era previsível e o agente tinha previsibilidade daqueles eventos ao qual deu causa, ou se ele não tinha previsibilidade. É possível que o agente dê causa a um resultado sem que ele tivesse a consciência, né? Hipótese em que a culpa teria sido inconsciente. Vamos considerar, no primeiro caso, que o agente agiu com culpa consciente, ou seja, o agente agiu com culpa diante da previsibilidade do evento. Modalidade bastante comum, exemplo bastante eloquente, a pessoa que imprime uma velocidade acima da permitida no veículo automotor, velocidade incompatível com a via. O agente tem previsão de que não pode andar aquela velocidade, que aquilo pode efetivamente resultar em um ilícito penal, por exemplo, um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas ele ainda assim assume o risco, embora não seja indiferente ao resultado, hipótese em que nós estaríamos diante do dano eventual. Mas ele assume o risco e dá causa ao resultado, danou-se. Não queria, mas aconteceu. Porém, assumiu o risco, razão pela qual a gente tinha previsibilidade desse comportamento. Agora pensem no motorista que estaciona o seu veículo em uma ladeira, puxa o freio de mão. Esse motorista, ele sabe que o carro está estacionado e ele vai lá e puxa o freio de mão, normal, só que o freio de mão dele se encontra desgastado. Ele não sabia. O veículo, então, vai ganhando velocidade, porque o freio de mão não é capaz de suportar a inclinação daquela ladeira, e o veículo vai ganhando velocidade e acaba atingindo uma pessoa que vai a óbito. Veja que eu também tenho aqui um caso de homicídio culposo. Por outro lado, havia previsibilidade daquele comportamento? Imagine o pai ou a mãe que esquece o filho dentro do carro. Não porque ele assumiu o risco, mas porque esqueceu, não é? Eu estou gravando esse dia no Dia das Mães, e as mães que me corrijam, mas quem nunca esqueceu o filho em algum lugar, não é? Bom, piadas à parte, pensem na possibilidade de que alguém efetivamente, por uma distração, por um lapso, sem ter consciência, acaba por esquecer o filho dentro do carro, ou por na hora de estacionar o carro na garagem, como aconteceu com mais de uma atriz da Globo, me parece, perdeu o filho assim. Ela vai estacionar o carro e acaba atropelando a criança dentro da garagem. Percebe que aqui havia o dever de não atropelar ninguém, mas ela não tinha previsibilidade, ela não sabia, ela não tinha visto. Daí que a culpa acontece na modalidade culpa inconsciente. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso se dá na dosimetria da pena, pois aqueles que têm a previsibilidade do resultado e ainda assim assumem o risco, agem de tal forma que atraem contra si uma reprimenda mais grave, pois a sua conduta é mais desvaliosa do que aquele que, durante a distração, durante uma infelicidade, acaba efetivamente
de forma inconsciente por dar causa ao resultado indesejável.